ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, o fator Ryan. O moleque tá voando, tá jogando demais e foi o personagem da vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2-0. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, manhã desta terça-feira, vamos falar da vitória do Vasco sobre o Fluminense 2-0, o Vasco continuando subindo de elevador na tabela do Brasileirão, e essa vitória passa muito por um moleque que tá voando e que já tá subindo degraus ali e que acho que a gente já pode mudar de promessa para realidade. Tô falando do Ryan. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo. Tudo isso você faz aqui embaixo também. No primeiro comentário fixado desse vídeo, tem o link da GoCase para você adquirir produtos de muita qualidade e produtos licenciados, produtos oficiais. Sabe o que isso significa? Quando você compra esses produtos, além de comprar produtos de muita qualidade, vai uma grana para o seu clube. E neste mês está rolando a promoção dos copos. E você que tá aí, já que tem muita torcida do Vasco aqui, porque o vídeo fala do Ryan, tem copos como esse aqui, ó. Olha que copo bonito do Vasco, ó. E copo com tampa, tá? Tem também um abridor aqui, ó, se você precisar. Copo térmico, mantém sua bebida bem geladinha. E esse copo tá com um super desconto lá na página da GoCase. Como é que você faz? Vem no primeiro comentário, clica no link que está nessa página, coloca o cupom GOVSR e você compra produtos como esse, como um copo térmico espetacular. Tem também garrafas, ó, tudo isso aqui é da coleção de produtos licenciados. Ah, já que você está falando, ó, tem mochila do Vasco também, ó. Aqui, ó. Por exemplo, olha essa mochila com compartimento para computador, tudo isso produto licenciado. Não é só mochila do Vasco, tem mochila de todos os clubes, capinha de celular também, tem da NBA, tudo isso lá na GoCase, só colocar o cupom GOVSR que você ainda consegue um super desconto, beleza? Vai lá que você não vai se arrepender. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira para falar sobre a vitória do Vasco sobre o Fluminense por 2-0. E antes da gente falar do Ryan, eu queria que a gente olhasse a classificação, tá? Tô indo aqui ao app do Flash Score pra gente olhar a classificação do campeonato, né? Tá lá, Palmeiras em primeiro, Flamengo, parará. Você vem aqui na 8ª posição e você vê o Vasco subindo com a vitória de ontem para 8º lugar. Tinha 36 pontos antes da rodada. Foi a 39, como o São Paulo perdeu para o Mirassol, o Vasco ultrapassou o São Paulo e colou no próprio Fluminense. Você vê aqui, Fluminense 41 pontos, Vasco 39, é bem verdade que o Fluminense tem um jogo a menos, mas o Vasco está lá na 8ª posição. E aí muita gente já viu ontem nas redes sociais, lembrando lá da fala do Pedrinho, que foi muito criticado quando disse que o Vasco tinha pelo menos o 8º melhor elenco do Brasil e tudo, que na ocasião não era verdade, tanto é que o Vasco na janela do meio do ano se reforçou demais e hoje o impacto que o Vasco tem tido passa muito por esses reforços, passa pelo Cuesta, passa pelo Robert Renan, passa pela volta do Barros, que tá voando no meio campo e tudo, então enfim. Mas lá aquela fala do Pedrinho que o Vasco, que você projetava o Vasco ficar entre os 8 primeiros, tá aí, ó. A tabela, o Vasco tá na 8ª posição. E o Vasco agora olha, né, já deixou qualquer tipo de risco de olhar para baixo, já não tem mais, isso já não pertence o Vasco nesse campeonato, e o Vasco olhando para cima, pensando numa vaga na Libertadores. Pro Vasco ir para Libertadores, ele tem que continuar nessa batida absurda de vitórias, né? Nos últimos 6 jogos, o Vasco ganhou 5, a única derrota ali foi aquele jogo em que tudo deu errado no primeiro tempo no Allianz Parque. Tomou 3-0 do Palmeiras. No mais, 5 vitórias. Se você estende essa margem aí, essa avaliação para 8 jogos, ainda tem 2 empates ali, inclusive um empate com o Flamengo. Então,
O momento do Vasco é muito bom. Se o Vasco de fato quer ir para a Libertadores, ele vai precisar manter esse bom momento, porque tem um gap ali, tem uma distância. Neste momento, vão para a Libertadores os 6 primeiros, né? A gente ainda não sabe quem vai ganhar a Libertadores. Se a Libertadores for conquistada ou pelo Flamengo ou pelo Palmeiras, abre mais uma vaga para a Libertadores, né? Se a gente não sabe quem vai ganhar a Copa do Brasil, pode ser o próprio Vasco. O Vasco está na semifinal, né? Então, se não for o Vasco, se ganhar o Fluminense ou se ganhar o Cruzeiro, que estão entre os 7 primeiros, abriria mais uma vaga também. Mas sem contar com outras vagas, o Vasco, para ir para a Libertadores, precisa estar nas 6 primeiras posições. E hoje tem uma distância ali para o sexto, que é o Bahia, com 46. O Vasco tem 39, são 7 pontos de diferença com o acréscimo de que o Bahia tem um jogo a menos. Então, é fácil o Vasco... tá complicado pro Vasco ir pra Libertadores, pro Vasco pegar o 6º lugar. Mas, na batida que o Vasco tá, no nível de jogo que o Vasco tá, é plenamente possível imaginar faltando 9 rodadas pro Vasco. E o jogo contra o Fluminense tem sido sempre um jogo de muita tensão, né? O jogo Vasco-Fluminense é uma rivalidade que se reacendeu nos últimos anos, também por conta da questão do lado do Maracanã, né? O Fluminense ficando com o lado direito, que historicamente era do Vasco, tudo aquilo que já foi debatido. Então é um clássico que tem sido quente. E ontem era um clássico que valia demais, pensando na tabela, justamente pela possível proximidade entre os dois que acabou acontecendo na tabela. Hoje o Vasco a 2 pontos atrás do Fluminense. O Fluminense começou o jogo muito bem, pressionando demais o Vasco, atrapalhando demais a saída de bola. Nos primeiros 10, 15 minutos, o Fluminense tem 3 chances boas de gols. Uma delas lá num bote em cima do Tietê, que sobra pro Cano na área, o Cano bate e o Léo Jardim fez uma grande defesa. Teve ali a agilidade para fazer a defesa. Então, foi um começo de jogo muito bom do Fluminense. E aí, o Vasco meio perdido, sem conseguir fazer a saída de bola, sem conseguir conectar as jogadas na frente, sem conseguir fazer essa bola chegar ou no Gomes ou no Nuno Moreira. O Ryan, até então, estava muito bem controlado, muito bem administrado pelo Thiago Silva, e o Coutinho muito encaixado na marcação dos volantes do Fluminense. E aí o Coutinho, que foi outro cara que jogou demais, né? Se você olha ontem, o Coutinho não aparece nas estatísticas, né? Não fez gol, não deu assistência, mas se você olha o macro, você vê a influência do Coutinho no jogo, especialmente no momento em que o Vasco não estava bem, em que o Fluminense estava melhor. Então, quando deu ali 20 minutos, o Coutinho começou a aparecer, a afundar para ajudar na saída de bola, começou a temporizar o jogo, começou a controlar o jogo, e aí com a classe distribuiu caneta, distribuiu drible, avançou. Então o Coutinho foi um cara de conseguir, digamos, trazer o Vasco para o jogo. E aí, a partir dessa presença maior do Coutinho, o Vasco todo, como um todo, cresceu. E o Ryan também começou a aparecer. O Ryan estava num embate muito forte com o Thiago Silva, e a gente sabe da qualidade do Thiago Silva. O Thiago Silva é um monstro de zagueiro, não à toa o apelido dele é monstro, e ele estava lidando muito bem. O Ryan, seja por uma leitura dele, seja por uma orientação do Fernando Diniz, começou a sair da área, começou a fugir desse embate com o Thiago Silva, e aí começou a participar mais do jogo. E com isso, o Vasco foi crescendo, segurando um pouco mais posses de bola na frente, dando um alívio para a saída de bola. E o Vasco foi crescendo até fazer 1-0 aos 38 minutos, numa jogada que começa num bote espetacular do Paulo Henrique. Paulo Henrique, lateral de seleção. Quando eu falei aqui que eu convocaria o Paulo Henrique, cara, eu fui esculhambado. Pega aí, cara. Pega aí o vídeo que eu falei de convocação, outro vídeo que eu falei do Vasco também. Eu fui esculhambado. O Paulo Henrique, do jeito que tá... Gente, não tem lateral. Lateral direita do Brasil não tem certeza nenhuma. E por que não pode Paulo Henrique? Não. Tem que olhar jogo. As pessoas, às vezes, querem comentar futebol, querem falar de futebol sem ver jogo. Tem que ver jogo. Paulo Henrique tem jogado num nível de ser selecionável.
Aí é convocar, botar pra jogar e ver como é que o cara foi. Ele foi bem. Apesar do Brasil ter tomado a virada do Japão, ele foi bem. Então, o Paulo Henrique deu o bote, roubou, saiu pra jogar, tabelou com o Nuno Moreira, que o Diniz tinha trocado de lado. E aí o Paulo Henrique aparece ali mais ou menos na altura da meia-lua e acha o Ryan fazendo esse movimento de sair de encaixado com o Thiago Silva para vir trabalhar na intermediária. O Ryan recebeu de frente, a transição defensiva do Fluminense não funcionou, ele trouxe para a esquerda, para a canhota, soltou a bomba. A bola seria uma bola complicada ali, seria uma bola difícil para o Fábio, mas ele estava caindo no canto, ela desviou no pé do Freitas no meio do caminho, matou o Fábio e fez 1-0. E aí foi um gol que deixou o time do Fluminense muito, muito impactado. O Fluminense que vinha até competindo bem. E se você olha as estatísticas do jogo, tá? Tô deixando aqui as estatísticas do jogo, que eu peguei também lá no app do Flash Score. Você vê muito equilíbrio no jogo, mas muito equilíbrio mesmo. Posse de bola 53-47 pro Flu. Finalizações 12-11 pro Flu. Finalizações no gol 5-4 pro Vasco. Chances claras na avaliação do Flash Score 2-1 pro Vasco. Escanteio que deu uma fugidinha, mas mesmo assim não grande coisa. 4 escanteios pro Flu, 1 pro Vasco. O Fluminense ficou mais tempo atrás no placar, então geralmente esse time tem mais escanteio. Aproveitamento de passes 82% para cada lado. Então assim, foi um jogo muito equilibrado. E aí a diferença foi o fator Ryan. E foi assim também, já falei aqui do primeiro gol, foi assim também no segundo gol, quando nos primeiros 5 minutos do segundo tempo o Fluminense volta tentando empurrar o Vasco para trás, tentando buscar o empate, começa ali forçando muito o jogo com o Canóbio pela direita. Quando o Fluminense estava forçando o jogo para buscar o empate, o Ryan apareceu e pum, 2-0 o Vasco. É uma jogada que começa com o Coutinho controlando completamente o jogo. O Vasco faz uma saída de bola pela esquerda, o Coutinho recebe no grande círculo, ele tá ali muito bem marcado, muito pressionado, ele vai para a bola, pisa em cima dela, segura, dá um tapa na frente, roda a bola, e aí a bola do Vasco começa a rodar, vai no Piton, volta nos zagueiros, vem pro lado direito até acharem o Ryan. Onde é que estava o Ryan? No grande círculo, na linha do grande círculo. O Ryan recebe, ajeita, toma 2 pancadas, 2 trombadas no seu lado direito, não cai, porque jogador muito forte. Quando ele não cai, ele bota a bola na frente, arranca até a meia esquerda, chuta, solta de novo a perna esquerda. Dessa vez, a bola... Tudo bem que a bola foi quicando, mas o Fábio bate roupa. Não foi bem o Fábio na jogada, ele bate roupa. A bola sobra no pé do Gomes, né, mais ou menos na marca do pênalti. E ele finaliza pro gol. O Fábio faz um milagre no segundo chute. E aí o Nuno Moreira, pro gol vazio, manda para fazer 2-0. Na prática, o 2-0 o jogo tinha acabado, tá? Porque o Fluminense, inclusive, muito torcedor tricolor, achando que o Fluminense foi muito passivo e que o Fluminense aceitou a derrota. O Zubeldia tentou fazer as mexidas lá, encheu o time de atacante, botou o Soteldo, botou um montão de gente, botou o John Kennedy, o Keno, e nada funcionou. O time do Fluminense muito passivo, sem brigar, e aí o Vasco venceu. E eu queria falar aqui do Ryan. Cara, assim, se você olha aqui os últimos jogos do Ryan, que eu peguei também lá no Flash Score, os últimos 6 jogos do Ryan, os últimos 6 jogos que ele atuou, o Ryan fez 6 gols. 6 gols. Fez um contra o Flamengo, um contra o Cruzeiro, passou em branco contra o Palmeiras, nada no Vasco funcionou ali, fez 2 contra o Vitória, fez um contra o Fortaleza e fez um contra o Fluminense. E nesses gols aqui, gol de empate contra o Flamengo. O Vasco estava perdendo, ele empatou o jogo. Abriu o placar contra o Cruzeiro. O gol é dele, gol de abertura de placar, ou seja, gol de vitória. Contra o Fortaleza, primeiro gol é dele. Contra o Fluminense, primeiro gol é dele. Tudo gol decisivo, tudo gol de transformar derrota em empate e empate em vitória. Gol decisivo. Então assim, e para um moleque de 19 anos, um moleque que acabou de fez 19 anos em agosto e que tá voando e que a gente acha que já pode mudar ali o status, né?
Acho que o Ryan já deixou de ser promessa para virar uma realidade. Não à toa a gente tem visto ele assumir protagonismo, assumir posições, virar o titular do comando do ataque. E o que o Ryan tá fazendo é brincadeira. O Ryan tá jogando demais. Quem acompanha muito a base, e eu tava conversando com o Renato Rodrigues, que acompanha bem a base, e com outros scouts que acompanham a base, o Ryan ele é mais ou menos contemporâneo do Endrick, né? Ali na geração. E que muita gente tinha muita esperança no Ryan. Só que o Ryan, ele tava metido num ambiente muito caótico, de um Vasco muito caótico, né? Uma coisa é o Endrick subir no Palmeiras, num Palmeiras funcionando, com um treinador há 5 anos no cargo, com uma diretoria estável, com uma ótima situação financeira e tudo. Outra coisa é você pegar um moleque e largar num time caótico, num time todo problemático. Então, assim, o Ryan demorou a se estabilizar, a ser consistente. Foi o Vasco achar um momento de mais calmaria, de paz. Foi o Vasco trazer um treinador que passa confiança para os jogadores, que consegue desenvolver pessoas, não só jogadores, consegue desenvolver pessoas. E tá aí o Fernando Diniz com uma vasta história de desenvolver também pessoas para o Ryan começar a colocar todo o potencial dele para fora. E hoje acho que a gente já pode trocar ele de promessa para realidade. O Ryan hoje é uma realidade. Ninguém faz 11 gols na Série A do Brasileirão, parte do campeonato com 18, agora com 19 anos, e um jogador que você não pode contar. Hoje, o Ryan já é uma realidade e tem sido decisivo para o Vasco, como eu falei. Jogos em que ele fez, em que ele foi protagonista e jogos em que ele foi decisivo, em que ele mudou o panorama de jogo. Como eu falei aqui, ele empatou contra o Flamengo, fez o gol da vitória contra o Cruzeiro, gol da vitória contra o Fortaleza, gol da vitória contra o Fluminense. Então, assim, é um jogador hoje que a gente pode entender como uma realidade e faz tudo que um atacante precisa fazer, né? Por exemplo, teve a leitura de sair da área para fugir do embate com o Thiago Silva. No segundo gol, toma 2 trombadas, quem cai é o zagueiro, quem se desequilibra é o zagueiro. Tem velocidade, tem capacidade de driblar em progressão, tem finalização de fora. Então, assim, é incrível o momento que o Ryan está vivendo e que bom que o Vasco conseguiu se organizar para tirar e possibilitar o melhor do Ryan. Tem voado no campeonato, tem voado. Muita gente falando dele em seleção brasileira. Eu não sei se ele vai ser aproveitado neste ciclo, né? Até porque, se você pensava no Ryan como um jogador de lado o Brasil tem muita opção, né? O Brasil tem muitas opções para lado. Tem Estevão, tem Rodrigo, tem Savinho, tem Vini, Rafinha, Martinelli. Então o Brasil tem muita opção para lado. Para centroavante, o Brasil ainda não achou ninguém. Mas acho que o Ryan, até por ser muito jovem, acho que ele não está no radar do Ancelotti para 26. Mas no próximo ciclo, acho que está muito claro que o Ryan é um jogador de potencial de seleção brasileira. E muito legal ver ele assumir essas responsabilidades e conseguir fazer o Vasco arrancar no campeonato e ele ser um personagem importante. Vasco 2, Fluminense 0, Vasco escalando a tabela do Brasileirão. Vamos ver até onde o Vasco vai. Pro Vasco conseguir vaga na Libertadores, tem que continuar nessa batida. Tem que continuar nesse ritmo. Os próximos jogos do Vasco é uma tabela enrolada. Red Bull Bragantino fora, depois recebe o São Paulo, joga contra o Botafogo no Newton Santos, recebe o Juventude, aí tem Grêmio e Bahia na sequência fora de casa. Recebe o Mirassol, recebe o Internacional, recebe o Mirassol e fecha o campeonato contra o Atlético Mineiro. Mas tem jogado demais o Vasco, é o terceiro melhor time do retorno. No retorno, só 2 times pontuaram mais que o Vasco, o Palmeiras e o Flamengo. E o Vasco num nível excelente, e esse nível passa por Ryan. Fator Ryan.
Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem o link para você para você adquirir os produtos da GoCase, como esse copo belíssimo do Vasco, copo térmico em promoção. Já está em promoção e com o cupom GOVSR ele fica ainda mais barato. Primeiro comentário fixado, só clicar no link, vai direto à página do GoCase e adquire seus produtos. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!